O meu nome é Kunsa Kolna. Eu sou da Guiné-Bissau. A minha etnia é a etnia Balanta, a etnia maioritária do país. A Guiné-Bissau é um pequeno país de menos de 2 milhões de habitantes. Conheci a mídia através do missionário Júlio Fafé, que é um amigo meu, e ele me fez convite em 2004 para ir trabalhar no projeto Suniké. E através desse projeto, eu posso dizer assim, foi um projeto que Deus usou para tocar, ressuscitar os sonhos que eu tinha. Desde a minha conversão com 3 anos, eu sentia que Deus tinha um propósito, só que eu não sabia o que é. Então, só que, sabe, aquele período de jovem, chega um momento em que você esquece dos sonhos de Deus, você quer realizar as suas. Então, chegou um momento em que eu esqueci. Mas durante esses 5 anos, Deus começou a falar comigo através dos missionários que estavam lá, principalmente o Tony e a missionária Elizabeth. Essas pessoas foram um instrumento de Deus na minha vida. Você foi trabalhar no Projeto Soniké especificamente em quê? Ajudando na reforço escolar. No final da aula, 15 minutos para falar algo ligado com a palavra de Deus. Então, é um tempo, todos os dias a gente tinha esse tempo para falar de Deus, sobre quem é Deus, sobre a criação, as obras de Deus. E foi um tempo, não é só assim, dando aulas, mas eu tinha um tempo de compartilhar de quem era Jesus. Além desse tempo, eu tinha os meus tempos livres, que eu envolvia com os jovens, no jogar bola, a gente conversava muito sobre Jesus. Mas como se deu o chamado para você vir para o Brasil, para fazer seminário? Como é que foi isso? Eu cheguei um tempo, eu falei, Tony, olha, eu entendi que eu preciso ir para o seminário, me preparar, porque agora eu entendi que eu não tenho que fazer o que eu quero, mas simplesmente eu preciso obedecer a Deus. Aí eu falei, 2011 eu vou para o seminário. Aí eu falei, olha, se Deus quiser um dia, eu posso estar lá estudando em Brasil, mas agora eu vou começar aqui. 2 anos passou, aí no 3º ano o Tony voltou, a gente sempre tinha um contato, eu ia visitar, o Tony veio e conversou com a Ana, aí um dia ele me ligou, olha, tem uma bolsa para você. Uau! E eu só quero saber, você quer vir estudar aqui ou você quer continuar? E eu falei, Tony, eu acho que esse eu vou. Aí a gente começou a orar, o Tony falou, olha, você precisa agora preparar os seus documentos, só que a MIDI não vai pagar a sua viagem. Quem vai ter que pagar é você que tem que fazer todas as documentações. A MIDI vai simplesmente mandar uma declaração de escola, que é o convite, mostrando que a MIDI está te convidando para estudar. E foi assim. E como é que foi isso? Não deve ter sido fácil, né? Não é que nem pegar um táxi e você ir até a cidade do lado, né? Como é que foi esse preparativo? Como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Na verdade, foi difícil, Sérgio. Foi difícil. Foi difícil. Aí eu comecei a orar, e não só orar. Bem, os cristãos dizem assim, oração e ação. Aí eu comecei a colocar na prática aquilo que eu estou orando. Aí eu comecei, primeiro eu fui conversar com a minha mãe, aí a minha mãe me deu um porco, deu um cabrito, eu fui vender. Só que vendendo esse aqui, não chegou o dinheiro. E ela me deu uma outra parte de dinheiro, tanto os meus irmãos, mas mesmo assim eu não consegui ainda atingir o objetivo de comprar o bilhete de viagem. Conseguiu quanto? 50%? 10%? Estava 50%. Aí 50%. Faltou ainda 50%. Aí eu comecei a vender as minhas coisas que eu tinha pessoal. Vender o fogão, a botija, algumas coisas que eu tinha do uso pessoal no quarto que eu deixei em Bissau, porque eu já estava no seminário, comecei a vender. Até eu botei a cama para vender. Uau!
Isso que é fé, hein? Então, foi assim. Até na semana de vinda, faltou. Mas só que Deus é Deus. Eu tinha certeza que era o propósito de Deus de estar aqui. E Deus abriu as portas, eu consegui dinheiro. Aí, só que depois eu tinha também um outro problema, que era o visto. Fui para a embaixada, era só... Eu teria que esperar só uma semana. Mas eu fui esperando quase 1 mês e meio. Existe uma resistência, né? Quando você tem um alvo, né? Existe. Principalmente quando é algo para servir Deus, sempre o inimigo tenta colocar obstáculo. Mas Deus é Deus. Bom, assim você se preparou para vir para cá. Agora eu Foi. queria que você falasse para a gente um pouquinho como foi a tua experiência, tua chegada aqui, tua adaptação e como foi esse período que você ficou no seminário. Olha, foi um período de 3 anos, um período muito bom, um período de aprendizado, mas foi um período também... Aprendizado sempre tem momentos bons, tem momentos ruins. Logo, primeiro ao chegar, depois de um mês, eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe. Foi um período assim que eu fiquei quase alguns meses abalado com a situação, porque eu já estava fora da minha cultura, fora da minha realidade, adaptando uma outra cultura, uma outra realidade, e aí recebendo essa notícia. E aí foi um período assim difícil, mas graças a Deus, Deus usou os meus amigos seminários, eles choraram junto comigo, eles me apoiaram, eles não me deixou assim ficar sozinho. Pelo menos eu sempre sentia que eu tinha uma pessoa ao lado de mim para me ajudar. E durante esses 3 anos eu consegui aprender muito, tanto em termo acadêmico como em termo, posso dizer assim, experiências pessoais com os meus amigos. Deus conseguiu trabalhando na minha vida através do relacionamento. Bom, você acabou essa fase de preparo e agora quais são os novos desafios que têm chegado até você? Bem, os novos desafios é agora voltar para o meu país, porque é algo que eu sinto que Deus me chamou para voltar para lá e dar o meu contribuição no ministério que Ele me colocou, que é o ministério pastoral. E eu vou voltar agora para um campo. Já tem um missionário que é a Elizabeth, que é a Beth, mais conhecida assim por Beth. Começou um trabalho e outros missionários já tinham passado também nesse campo. E a igreja já nasceu e agora o desafio é ir ajudar na edificação dessa igreja. A palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios 25, 25, ela diz aqui assim: como água fresca para a garganta sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Bom, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da história do Cunsá e vimos que foi com perseverança, luta e com confiança no poder de Deus que ele veio para cá. Agora ele está retornando e ele precisa ainda do nosso apoio, da nossa intercessão, do nosso apoio econômico e para poder continuar fazendo aquilo que Deus determinou para ele nessa fase ministerial. Então você está sendo convidado a auxiliar esse jovem, a ele florescer tudo aquilo que ele foi capacitado ao longo desses 3 anos aqui no Brasil. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que o Senhor faça de você um facilitador para que o reino de Deus se expanda por onde quer que o Cunsá passe. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz.